Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 127. Eu vou ler na versão NVI, Salmo 127. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Que o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Pedir para o pastor Danilo fazer oração de iluminação, por favor. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez em oração, gratos pela Tua palavra, e pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, que nós possamos ser tocados pelo Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos leve também a acrescentarmos uma prática conforme os Teus ensinamentos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado, o pastor Juliano introduziu o tema serenidade e usou o livro de Daniel para fazer essa exposição. Pastor Danilo, quer sentar? Pode sentar. O senhor não se cansar. Fica mais pertinho de você, Marcão. Tá bom, fica perto aqui de mim. Falando de serenidade, e usou o texto de Daniel. Ter serenidade é algo muito difícil. É bastante complicado. E o que nós precisamos ter nos últimos dias é serenidade. Nós estamos enfrentando tantas situações, tantas lutas, e nós precisamos responder quando enfrentamos situações adversas com serenidade. E cada um de nós tem uma reação. Eu não sei como você reage quando você está enfrentando uma grande tribulação. Quando você está vivendo tempos de angústias profundas, eu não sei como você reage. As pessoas têm reações diferentes. O salmista, ele escreve no Salmo 119, no versículo 143, que quando tribulação e angústia o atinge, nos mandamentos de Deus, ele encontra prazer. Quando tribulação e angústia o atinge, nos mandamentos de Deus, ele encontra prazer. Como você reage diante de uma tribulação e diante de uma grande angústia? Como você reage quando você é atacado? Como você é agredido verbalmente, ou às vezes até fisicamente? Como você reage? Como você se comporta? Como você responde a uma situação de agressão? Como você responde? Como disse, cada um de nós reage de uma forma. O apóstolo Paulo nos ensina, no capítulo 12 do livro de Romanos, no verso 18, que nós devemos ser homens que produzem paz. Homens de paz. Em situações de intrigas, promova a paz. Só que isso não é algo natural. É algo que depende de um esforço nosso. Nós precisamos nos esforçar para gerar paz. E é papel do homem cristão, da mulher cristã, ser gerador de paz. Porque o mesmo apóstolo Paulo escreve que a Deus pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não precisamos responder às pessoas e às agressões, às agressividades que nós recebemos de igual modo, no mesmo tom, da mesma forma. Como você reage diante
de uma situação de morte. E o que nós vimos nesses últimos anos, nesses últimos tempos, foram muitas mortes. Gente querida, pessoas queridas nossas, próximas de nós, que partiram. Alguns, talvez, tenham a experiência ainda de conhecer a Jesus. Que tristeza saber que alguém que é do seu convívio, do teu dia a dia, morreu, faleceu e não professou Jesus de Nazaré. Que tristeza nos traz. Qual é a nossa reação? Um autor de Provérbios, escreve em Provérbios 14:32, que em situações de calamidade, o justo não se mantém em pé. O ímpio não se mantém em pé, mas o justo, até diante da morte, encontra refúgio. Encontrar refúgio em Deus. Buscar refúgio em Deus. Mas o autor do Salmo 127 que nós lemos, ele traz uma proposta de serenidade mais profunda, muito mais profunda. Todos esses comportamentos e reações diante dessas situações são lícitos, são verdadeiros. E você pode reagir assim, como salmista, como Paulo, como autor de Provérbios. Não tem problema, você pode reagir assim. Mas isso não pode ser uma coisa isolada na tua vida. Precisa ser algo que é permanente, diuturnamente. O nosso comportamento está alicerçado, está enraizado nos ensinos e no querer do Senhor. Amém, irmãos? Um dia o rei Davi sentiu o desejo de construir o templo. Mas ele recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. 1 Crônicas 22:9. E Deus diz para ele: você não fará o templo, porque você terá um filho, e esse filho será um homem de paz, que vai ter um reinado, que vai governar Israel em paz. Esse homem é Salomão. Tanto é que o nome é Shalom-Mon. Shalom, da raiz hebraica de paz. Shalom-Mon. E é esse homem que constrói o templo. Então, quando ele escreve o Salmo 127, ele nos traz uma experiência vivida. Ele viveu a construção do templo. Ele pôde experimentar de uma construção. Ele experimentou isso. E por isso ele escreve o Salmo 127 com tamanha sabedoria e autoridade. Um homem rico, um homem sábio, um homem poderoso, que tinha tudo na mão. Aliás, na construção do templo, Davi teve uma grande preocupação de deixar preparado para Salomão os materiais para que ele pudesse ter facilitado a tua jornada. E separou madeira, e separou ouro, e separou ferro, para que Salomão pudesse fazer essa construção de uma maneira mais tranquila. E ele traz então para nós essa figura, e ele vai comparando uma coisa com outra: casa, construção, trabalho, cidade. Ele fala da casa como uma casa-abrigo, a casa onde você coloca e vive com os seus familiares, e você tem tempos de comunhão, de amor, de paz, de alegria. E ele fala do trabalho, de como nós trabalhamos, pais, e nós queremos deixar coisas boas e ensinos bons para os nossos filhos, a todo tempo. A todo tempo, nós estamos pavimentando o caminho dos nossos filhos. De uma forma ou de outra forma, com muito recurso ou com pouco recurso, mas com muito amor, com alegria, nós estamos preparando o caminho dos nossos filhos. É lícito preparar o caminho dos filhos. É lícito você trabalhar e você se organizar e você ter uma vida financeira organizada para prover o teu filho de conhecimento, para prover o teu filho de coisas que ele vai usar e vai ser ricamente abençoado por uma ação sua, da tua esposa, da tua família, da tua casa. É lícito fazer isso.
Da mesma maneira que Salomão prepara os materiais, aliás, que Davi prepara os materiais para Salomão fazer o templo, todos os dias nós estamos fazendo isso na vida dos nossos filhos, todos os dias. Quando ele fala de casa, essa casa então, ele fala de uma casa que não é essa casa material. Quando ele fala de uma cidade que nós precisaríamos estar vivendo de maneira tranquila, sem medos, circulando pelas ruas, nossos filhos andando pelas ruas, pelas praças, ocupando as áreas públicas, nós não podemos fazer isso. Nós temos receio, nós temos medo. Você não deixa a tua criança, o teu filho, dependendo do bairro que você mora, nem sair de casa sozinho, dependendo da idade dele, não é assim? Salomão fala que esse trabalho é lícito, fala que essa construção da casa é lícita. Ele fala também que a cidade precisa de uma intervenção, nossa intervenção, profética. Nós precisamos profetizar, como homens e mulheres que conhecem a Deus. Profetizar a esperança na vida das pessoas. Profetizar sabedoria na vida dos nossos dirigentes. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos orar. Nós precisamos, como o pastor Evandro disse agora, colocar-se de joelho. Projeto Débora. Mães de joelho, filhos de pé. Orar pela nossa casa. Salomão fala de coisas do nosso cotidiano. Ele fala de coisas que são importantes no nosso dia a dia. Mas em síntese, ele está dizendo da inutilidade da nossa vida sem Deus. Uma vida sem Deus é uma vida inútil. Mas ele fala também das bênçãos, de que uma vida com Deus é uma vida recheada de bênçãos. E quando vir a calamidade, e quando vir a tribulação, e quando vir a agressão, e quando vir a morte, nós responderemos de maneira serena, segundo os ensinos, os mandamentos e o querer do Senhor. Não na nossa força, não do nosso jeito. Só em Deus nós encontramos suficiência para sermos homens e mulheres serenos. É Deus quem faz. É Deus que constrói. É Deus que guarda. É Deus que edifica. O conhecimento humano, o esforço, a dedicação, o recurso, a entrega, são coisas boas, mas não são elas que vai fazer de você, nem dos seus filhos, nem da tua casa, homens e mulheres de sucesso, esse sucesso do alto, que vem do Pai da eternidade. Amém, irmãos? O Marcos compartilhou algo interessante sobre a vida de Salomão. Que Salomão, e nós conhecemos como um dos homens mais sábios de todos os tempos, mais rico possivelmente da sua época, influente no mundo conhecido da época, conhecido, né? O nome dele já dizia também Salomão, um homem de paz. E o que me chama a atenção de início, nos textos que nós estamos refletindo, é que Salomão, imagina, o rei, o bem dotado de recursos, de sabedoria, ele, na experiência de construir um templo,
que era pouquíssimo recurso, considerando todo o império, toda a riqueza que ele havia. E ele também, a gente vai encontrar nas páginas do Antigo Testamento, ele também tinha bons ajudantes, artífices e pessoas que eram dotadas de conhecimento para auxiliá-lo. Mas ainda assim, Salomão, ele diz, olha, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil. Tente se colocar no lugar dele, uma pessoa que tinha todo o recurso, que tinha pessoas auxiliando ele com conhecimento. Ainda assim, ele reconhece, olha, eu não estaria fazendo este templo, ou após ter feito, eu não teria conseguido realizar este templo, se o Senhor não estivesse comigo. Se o Senhor lá atrás não tivesse pensado, planejado isto para nós. Salomão revela esta dependência, esta confiança que ele tem no Senhor, e também revela conhecimento acerca dos planos e projetos do Senhor para a vida dele e para o povo de Israel. E isto é para mim e é para você hoje. Serenidade no lar. Todos nós estamos num contexto de lar. Todos nós estamos num contexto de lar. Não importa se o nosso lar é habitado por muitas pessoas ou por pouca. Não importa se tem pai, mãe, ou só pai, ou mãe, filhos. Se você hoje é viúvo, ou por uma opção ou circunstância, você está só. Não importa, nós estamos num contexto de vida, que nós podemos, quando a gente olha desta palavra construção da casa, Salomão, a gente pode olhar construção da nossa existência. A casa era o lugar de abrigo. A família, no contexto do Antigo Testamento, o pensamento era coletivo. As pessoas eram vistas como uma coletividade. Ou era um clã maior, ou era aquela família, ou era a tribo toda, como as 12 tribos, e Israel como um povo. Este é o contexto. Quando no Antigo Testamento a gente vê a expressão casa, ela não tem nada a ver com a visão hoje de um edifício. A concepção do Antigo Testamento era exatamente lar, família, clã, tribo, nação. Era uma questão de relacionamento, a palavra casa no Antigo Testamento. E nós vamos entender esta dependência que Salomão depositava. E é interessante que no final do versículo 2, a NVI traz assim: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Em outras traduções, e inclusive na rodapé da NVI, traz o seguinte apontamento: o Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Há um Deus interessado em nós. Há um Deus interessado no nosso lar. Há um Deus, este Deus revelado em Jesus Cristo, é interessado em caminhar conosco nas decisões da vida, nas mudanças de fase da vida, nas tribulações, para que no meio do recorte da nossa vida, da existência, caminhando com Ele, a gente possa entender serenidade e a gente possa desfrutar de serenidade. E tomamos serenidade como confiança. Tomamos serenidade também como paz, como esperança. Não passividade, mas a serenidade como confiança, como também esperança, de que se está bom, glórias a Deus. Se está ruim, glórias a Deus também, porque vai passar.
Assim como os momentos mais eufóricos das nossas vidas passam. Os momentos difíceis, os mais difíceis, que nos quebram, eles também passam. E a nossa confiança, o nosso alicerce é o Senhor Jesus. Ele é capaz de nos sustentar. Quando eu olho para lares de pessoas que estão enfermas, quando eu olho para lares de pessoas que estão sozinhos, às vezes viúvos, eu me lembro do Salmo 23. Salmo 23, a declaração de que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu posso passar pelos vales da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, o seu cajado me consola, o Senhor prepara um banquete para mim. Se você está passando por uma situação dessa, o Senhor é contigo, Ele continua sendo este construtor. E na luta, na doença, na calamidade, Ele continua sendo o construtor. E nós olhamos, seguindo o texto, versículo de número 3, ele diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aqui nós podemos pensar num lar que pode ter o marido e a mulher. Alguns lares têm só o pai ou a mãe, mas aqui a figura dos filhos entram no contexto. E Salomão ele diz: olha, os filhos são uma herança do Senhor. Eu também me lembro de Provérbios, que diz que quem encontrou uma esposa, encontrou uma bênção. O casamento é uma bênção do Senhor. Aqui a gente, pelo contexto da época, né? Geralmente os filhos aqui, a família, ela era a família tradicional. E quero aqui tecer uma palavra sobre os casamentos. Nosso casamento, ele também, assim como nós somos organicamente criados e passamos por fases, o casamento também passa por fases. O casamento passa pelas suas etapas. Os nossos casamentos precisam também ter este alicerce no Senhor. O casamento também precisa estar debaixo desta bênção do Senhor. Ter Ele como construtor. Você, casal, você não caminha sozinho. Além de uma comunidade para te ajudar, vocês também podem dobrar os joelhos como casal e saber que o Senhor é o alicerce e Ele quer ser do casamento de vocês. Eu me lembro, quando penso nos casais, eu me lembro de Jeremias, na passagem em que do oleiro, Jeremias 18, versículo 4, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Segue o texto, né? Deus falando com o profeta: eu não posso fazer com vocês como o oleiro, eu não posso moldá-los. Este Deus construtor, Ele está construindo também os nossos relacionamentos. Ele tem interesse em nos moldar. E vamos permitir isto. O que nós temos que fazer é permitir este agir de Deus, esta mudança que o Senhor mesmo proporciona. Ele quer abençoar os nossos lares. Ele quer abençoar, agora me refiro também a vocês que são casais. Ele quer abençoar, Ele quer continuar cuidando, vigiando da relação
edificando a relação matrimonial, conjugal de vocês. E o texto diz assim, olha, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É muito interessante perceber que para Salomão era uma alegria o fato de ter filhos. E naquele contexto, ter filhos também tinha a ver com a própria vida, porque os filhos eram a principal força de trabalho. Os filhos também permitiam uma continuidade jurídica da terra, porque no contexto de Israel, a terra foi distribuída, o país, entre as 12 tribos, e não poderia sair de membros daquelas 12 tribos. Então havia também a necessidade de se ter filhos, para manter a posse da terra, para continuar desfrutando daquela bênção. E não apenas por este motivo histórico, mas hoje nós podemos entender que filhos nos revigoram também nessa perspectiva. Filhos nos dão um novo ânimo. E também filhos vêm para nos alegrar. Hoje, como igreja, nós precisamos entender este projeto de bênção, de que somos abençoados quando o Senhor nos concede filhos. Amém? Amém? Porque nações estão diminuindo, nações, principalmente no hemisfério norte, estão padecendo de inúmeros males, porque pararam de se desenvolver como família, pararam de ter filhos, e agora precisam criar outros mecanismos para se sustentarem. Nações que estão envelhecendo e não tem quem cuide dos seus velhos. Nações que seus valores estão sendo enterrados. Por quê? Perder essa dimensão de que os filhos são uma recompensa que Ele dá. Amém, igreja? Amém. Por quê? Porque antes de tudo, nós temos que entender que se Deus está nos dando filhos, Ele vai nos abençoar. Amém. Ele vai nos ajudar na educação dos nossos filhos. Ele vai nos ajudar no sustento dos nossos filhos. Ele vai nos ajudar a transmitirmos a nossa fé aos nossos filhos. O versículo 3, ele diz assim, olha, o versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Por que ele fala dos filhos nascidos na juventude? Ainda no contexto de Salomão, ainda havia guerras, ainda havia necessidade de guardar o país. Pessoas, no Brasil isso não é tão forte, embora haja exercício militar, embora tenhamos forças armadas, polícia militar, civil, em outros países isso é muito mais vivo. Só que ali no contexto de Israel, muitos pais, que tinham, quando eram bem jovens, que tinham os filhos, e para Salomão era um privilégio, né, tinham esse privilégio de educar os filhos de um modo geral, mas de treiná-los para a guerra. E alguns ainda iam à guerra com os seus filhos. E quando a gente olha para essa figura, não queremos falar de guerra, mas Salomão vê que os filhos, eles são como flechas, né, para o guerreiro. Olha a importância dos filhos nas nossas vidas. Que é o guerreiro, naquela época, né, sem a tecnologia de hoje, o guerreiro, os guerreiros de elite tinham flechas, eram os arqueiros.
Outros tinham só o escudo e a espada. O Spider-Man não, o Homem-Aranha. Não, o de elite. Como que é, Gabriel, que chama? Aquele que... Sniper, né? Eram os que tinham flechas, né? Eram os que estavam estrategicamente posicionados. Era o que ficava lá, soltando as flechas nos toques, né? Dos tambores, das trombetas, enfim. Salomão está dizendo, olha, é uma bênção ter os filhos. Eles faziam uma flecha. E eles faziam as suas flechas. Eles faziam as suas flechas. Como nós, e aí pensando aqui no nosso papel, né? Pensando no nosso papel, me lembrei de alguns textos de Provérbios. Provérbios 18, 19. 18, 19. Eduque seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Provérbios 13, 14. Quem se nega a disciplinar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O arqueiro, a bênção de Deus está também sobre nós, na capacitação dos nossos filhos. Muitos não querem ter filhos, não apenas por uma questão de preocupação financeira, mas por conta do encargo, né, de caminhar com os filhos, de educá-los. Mas o Senhor também nos capacita nesta jornada. O Senhor também é conosco nesta jornada. Eu e a Suzana, quando nós nos casamos, no início pensávamos em ter muitos filhos. E depois chegamos num acordo, vamos ter alguns filhos. Mas mesmo assim, a gente pode pensar, né, que a sociedade está cada vez mais aberta, cada vez mais plural e cada vez mais deturpada em seus valores. Mas há 15 anos atrás, quando nós nos casamos, e se nós formos ver a história da humanidade, estes embates de valores sempre existiram. E isto pesava sobre o nosso coração, né? Mas eu e a Suzana, nós decidimos, nós vamos ter filhos. E o Senhor vai nos ajudar a educá-los, a fabricarmos essas flechas. O Senhor vai nos ajudar. Eu pedi autorização para o Gabriel, ele está me ouvindo, porque no dia 20 de janeiro de 2021, dia 20 de janeiro é feriado em Presidente Prudente. Então era feriado, nós acordamos mais tarde, e por volta das 10 horas da manhã, nós estávamos ao redor da mesa, no nosso lar, tomando café da manhã e conversando, papo de família, e surgiu uma conversa entre nós sobre discipulado. E eu falei assim, filho, um bom mestre é aquele que faz um discípulo melhor do que ele. E eu desejo, como pai, que vocês sejam melhores do que eu. Eu desejo que você, Gabriel, seja melhor do que eu estou sendo. Seja uma versão melhor. Eu desejo, Miguel, que você seja uma versão melhor da que eu estou sendo. E Deus vai nos ajudar nesse projeto. E o Gabriel virou para mim e falou assim, olha, pai, vai ser difícil, mas não impossível, porque o Senhor tem nos ensinado o caminho. Amém. Essa frase final, eu corri a anotar. Nós temos que ser esses exemplos, pais guerreiros, pais que protegem, pais que cuidam, pais que apontam o caminho. Nós somos limitados, nós falhamos, já pedi perdão para os meus filhos, para minha esposa, muitas vezes vou pedir tantas outras,
Mas depois eu chamei a Suzana e eu falei, olha, temos que confiar no Senhor. Porque a gente sabe da nossa limitação, às vezes a gente se entristece quando a gente erra como casal, como pai, né? Mas não é só nós fazendo esse papel. O construtor maior, Ele está conosco, Deus, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, Ele nos ajuda a sermos esses guerreiros que fabricam a flecha, formam os filhos, para um dia lançá-los, para um dia lançá-los. E você, pré-adolescente, jovem, eu me lembro de um texto que está lá em Jeremias 29:11. Quero falar a você, adolescente, você jovem. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus agiu no passado, Deus está agindo hoje nas nossas vidas, nos nossos lares. E Ele tem planos para você, adolescente, para você, jovem, para você, noivo. Ele tem planos. Nós, como pais, temos que lembrar também de que o guerreiro lança estas flechas para alvos certos. O guerreiro lança as flechas. Então é mais ou menos assim: Gabriel, Miguel, Vitória, foi. Tantos filhos, né? Alice, Liz, Davi, Theo, Joaquim, flechas que nós estamos preparando para serem lançadas para alvos certos. Vamos lembrar de ensinar aos nossos filhos, como por exemplo, Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. Vamos lembrar de preparar os nossos filhos para a constituição dos seus lares. Vamos liberá-los também quando chegar na hora deles constituírem suas famílias. Amém. Esse é o papel do guerreiro, lançar a flecha. Me lembro da grande comissão que Jesus deixou, né? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Vamos transmitir o legado da fé aos nossos filhos e incluí-los nos projetos de Deus, incluí-los na escola bíblica dominical, nas células, incluí-los nos ministérios, incluí-los na comunidade, participando, né, com eles disto. Estou falando aos responsáveis, ou pais, ou avós. O Senhor vai nos edificando. O Senhor vai nos edificando. Tantas outras coisas. E também me lembro aqui de Provérbios 22:6, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pais, nós temos um grande papel. Nós somos, enquanto os filhos crescem, os olhos deles em relação a toda a sociedade, ao macro. Nós precisamos mostrar como eles vão crescer, se desenvolver, e eles terem esses objetivos. Objetivos na fé, objetivos de servir ao Senhor, objetivos profissionais, objetivos sociais, de solidariedade, tanta coisa para construirmos e fazermos pessoas integrais que conseguem desfrutar de serenidade.
se os nossos filhos desfrutarem desta integralidade existencial, o Salmo 127 fala desse todo, né? Ele fala de profissão, de sustento, ele fala de relacionamento, mas ele começa dizendo: o Senhor é o construtor de tudo isso. Amém. E aí a gente passa pelas fases da vida com serenidade, amém, sabendo que estamos diante de um projeto de Deus, projeto de Deus para nós, em qualquer momento da nossa vida, projeto de Deus que Ele tem para os nossos filhos, projeto de Deus que Ele tem para esta comunidade. Amém. Nós, como irmãos de fé, passamos por um momento histórico, inclusive, e acredito que a igreja soube passar por isto com serenidade, apesar das lutas, das perdas, das restrições. Me refiro à pandemia, esse momento histórico que vivemos, porque buscamos no Senhor como passar por isto. E outras crises podem vir, assim como os momentos alegres. Vamos manter a serenidade. Amém. E aí o último versículo, ele diz assim: olha, como é feliz o homem, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus filhos no tribunal. Salomão está falando aqui dos pais já de idade mais avançada, está falando aqui dos avós, talvez daqueles que estão viúvos, porque ele está falando de tempos futuros. Não será, primeiro ele fala da felicidade, né? Como é feliz quem tem filhos, quem tem as pessoas ao seu redor. Vamos desfrutar mais da companhia uns dos outros, como comunidade, como família. Isto ajuda a construir o senso de pertencimento. Isto ajuda a materializar a presença de Deus nas nossas vidas, na vida do outro. Isso também traz confiança e esperança para nós. E a parte final fala destes pais que precisam ser cuidados. Aqui eu quero nesse instante a dizer para você que ainda tem pai e mãe vivos e que talvez cresceu como eu e que agora é um adulto e que talvez tenha que entender o ciclo da vida e voltar-se para os pais que precisam de cuidado, de atenção e de auxiliá-los. E você que está neste contexto, receba o cuidado daqueles que estão se dispondo a te ajudar. Você que está na melhor idade, sinta também Deus cuidando sobrenaturalmente, derramando do Espírito Santo dele, mas também colocando pessoas da família, da igreja, de outros convívios sociais, né? Deus vai trazendo este cuidado que permite que haja serenidade. Que Deus nos capacite, que Deus nos conduza. O pastor Hernandes Dias Lopes, no livro Pai, um Homem de Valor, e aqui eu volto para essa questão das flechas, dos filhos, deste relacionamento, ele diz assim: os pais devem amar a Deus e inculcar nos filhos este mesmo amor. Devem criar filhos para a glória de Deus, para realizarem os projetos de Deus. Deus tem esse projeto para nós, né? Ele quer construir os nossos lares. E Ele também, em relação aos nossos filhos, a nossa descendência, Ele tem estes planos. Eu me lembrei, por fim, da passagem de Isaías 44, 2 e 3. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó,
meu servo, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Aleluia. Amém. Essa palavra é lá do Antigo Testamento, projetada para hoje. Este Deus que vem construindo a história, Ele também quer continuar construindo as nossas vidas e as nossas casas e esta comunidade, para que também possamos cumprir a grande comissão, né? De sermos sal da terra, luz do mundo. O Senhor vem nos edificando e Ele quer nos edificar também para que sejamos mananciais de água, para que sejamos sal da terra, luz do mundo.